Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos que estão agora conectados conosco. Sou Tenório Cavalcante, dirigente da Escola Bíblica da Congregação Cajueiro, da Igreja Rede Esperança, aqui na cidade de São José da Coroa Grande, campo liderado pelo pastor Jadiael Rocha. E antes de iniciar, pedimos a você que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, fortalece o nosso canal, porque iremos sempre, todas as semanas, trazermos conteúdos da Escola Bíblica Cristã. A você que nos acompanha, muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreva, é muito importante para fortalecer o nosso canal. Dito isso, quero mandar um alô e um recado para todos os professores que sejam bastante dinâmicos nas suas salas, que suas dinâmicas sejam bastante objetivas, claras, para que todos possam entender o conteúdo da lição. Meus irmãos, também nós fazemos uma campanha de arrecadação de Bíblias. Você que tem em casa uma Bíblia usada, mas que esteja em perfeito estado e queira fazer doação para novos convertidos, para pessoas das comunidades onde as nossas igrejas estão atuando, ganhando pessoas para Jesus, ou você queira comprar uma Bíblia na CPAD, tem uma Bíblia barata que tem harpa cristã por apenas R$ 15, tá certo? Dito isso, nós vamos para a nossa escola bíblica, para a nossa lição. Gente, não iremos ler a leitura bíblica em classe, porque senão o vídeo fica muito longo, tá certo? Iremos ler apenas o texto áureo, a verdade prática, e introduzir a lição. Estamos na 8ª lição do 4º trimestre, com o tema Paulo, o discipulador de vidas. Texto áureo. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Atos capítulo 15, versículos 40 e versículos 41. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. É a verdade prática. Os objetivos específicos desta lição é relacionar o apóstolo Paulo com o discípulo bíblico, com o discipulado bíblico. Segundo, salientar a integralidade na missão no discipulado, pregar e ensinar. E ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Introdução, e após a introdução, primeiro tópico, a introdução nos fala: nesta lição, veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual o nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem chamados segundo o caráter de Cristo. Paulo e o discipulado bíblico. O discipulado bíblico, o princípio do discipulado na igreja primitiva, baseava-se na ordem da grande comissão de Jesus. Deu aos discípulos, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse primeiro tópico, onde vemos que após o Pentecoste, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Era todo o cuidado do apóstolo Paulo. E o texto que ora acabamos de ler
que é no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus está dizendo: ide e ensinai a todas as nações. Deixa eu dizer aqui um negócio muito importante desse versículo 19, é o ide. O ide aqui está relacionado a pregar, não é? Anunciar o evangelho. Então esse ide aqui é pregar o evangelho. E antes de a gente continuar com esse tópico, vale a pena ressaltar o significado da palavra discípulo. Ele está relacionado ao aluno, ao aprendiz, ou aquele que segue os passos de seu discipulador. Para isso, confirmamos na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. O 20 e o 21, né? O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, capítulo 2, capítulo 2, versículo 20 e 21. Já estava lendo outro versículo. 20 e 21. Por que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Guarda essa palavra. Para que sigais as suas pisadas. Então, discípulo é seguir o passo, as pisadas do seu discipulador. Nós somos os discípulos de Jesus e Jesus, o grande discipulador. Então, essa é a palavra que vem aqui à tona do significado da palavra discípulo, aluno, aprendiz, ou aquele que segue as pisadas do seu discipulador. E vem a palavra discipulado. E já a palavra discipulado, ela conota em fazer discípulos. E essa palavra fazer discípulo, ela é diferente, ela se torna uma palavra em que você vai instruir aos seguidores de Cristo a continuar a obra multiplicando discípulos, fazendo discípulos. E a partir que eu entrego a minha vida a Cristo e me torno discípulo de Cristo, eu agora vou produzir, eu vou passar essa mensagem adiante. Você vê lá, quando Jesus fala com a mulher samaritana, e Jesus manda ela ir aos delas, e ela pega a mensagem, passa a mensagem para o povo de Samaria. Então, discípulo produz discípulos. Ele vai ter que produzir discípulos, porque ele automaticamente, ao entregar a sua vida a Jesus, ele vai estar discipulando outras pessoas. Nós vemos também, no decorrer da lição, o zelo de Paulo como discipulador. Vamos conferir? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Aliás, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, parte A. Repetindo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo... Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, parte A. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus,
porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Jesus Cristo. Paulo, ele tinha o zelo pelos seus discípulos. E nesses zelos que ele tinha pelos discípulos que ele havia ganhado, ele fala do cuidado, da preservação da santidade. Ele compara a igreja, o novo discípulo, como uma noiva que está se preparando, se ataviando para encontrar o seu noivo. Então, Paulo, como o discipulador, ele deixa-se gastar, ele se esmera a trazer para os novos crentes uma palavra de edificação. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, ele mesmo fala: eu, de muito boa vontade. Paulo está dizendo que é de boa vontade, que é uma escolha dele. É de boa vontade que ele está dizendo. Não é obrigado, é de boa vontade. Gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo tinha convicção que o amor dele para com o novo discípulo seria um amor maior, mesmo que esse amor não fosse retribuído ou fosse retribuído de maneira menor. Mas Paulo, ele disse: é de boa vontade, é do meu querer, é do desejo meu, que vou me gastar e deixar me gastar pelas vossas almas, mesmo que ainda amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo, ele como discipulador, ele tem o zelo, ele tem o cuidado. Só que a palavra discipulado, como eu já falei, que é fazer discípulos, é produzir discípulos, e a palavra evangelizar tem que estar em verdadeira conexão. Discipulado e evangelizar tem que estar conectados. Existem talentos na igreja que é para ser ganhador de almas, apesar que geralmente quem trabalha com discipulados automaticamente já trabalha também com a evangelização. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21, Paulo fala: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Aliás, quem fala aqui é Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Que Paulo, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Versículo 12. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas atribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então aqui, no livro de Atos, capítulo 14, versículo 21, fala da evangelização, do Paulo que pregava, do Paulo que anunciava o evangelho. Até agora, não está falando no versículo 21, não está falando do discipulador. No versículo 21 está falando do ganhador de almas. Ele diz no versículo 21,
e tendo anunciado o evangelho naquela cidade. Ele evangelizou, ele propagou o evangelho. Já no versículo 22, confirmando o ânimo dos discípulos, Paulo passa de pregador, do anunciador do evangelho, para o discipulador dos novos crentes. Versículo 22 é bem claro que agora Paulo ele começa a exercer a sua função de discipulador. Ele já havia ganho essas pessoas para Jesus e agora estava usando o seu papel de discipular. Em Mateus 28:19 fala ide, que é anunciar o evangelho, ide anunciar o evangelho, né? Está falando deste ide e ensinai. Jesus teve a preocupação de dizer que os apóstolos, ou aliás, isso mesmo, em dizer que os apóstolos, ele tinha que ir, pregar o evangelho e ensinar. Era muito importante a instrução de Jesus quando manda seus discípulos pregar e ensinar. Jesus manda os discípulos com a mensagem através do Espírito Santo, a mensagem revelada do Espírito Santo, para que essa mensagem que foi revelada pelo Espírito Santo produzisse o efeito, e que esse efeito agora, que é o efeito de pregar, de ganhar, agora essa mesma pessoa, Paulo, os discípulos tinham que ensinar. Havia uma necessidade não apenas de pregar, porque há uma diferença de quem prega e de quem ensina. Na primeira etapa, o discipulador prega, anuncia o evangelho, diz que Jesus é o Salvador, mas na segunda etapa, onde o discípulo acabou de nascer, ele agora vai ter que discipular. Porque a ordem de Jesus é clara, é objetiva, que era para pregar o evangelho e ensinar. E naquela época havia uma necessidade de muitas pessoas aprender sobre esse evangelho que estava surgindo. E vale também ressaltar que o trabalho do discipulador não pode ser confundido com cargos eclesiásticos. O trabalho do discipulador, ele não pode ser misturado a posições eclesiásticas. A pessoa pode ser um irmão da igreja que não tenha cargo nenhum da igreja, mas que tenha a incumbência de levar o novo convertido a ter uma nova experiência. Ele tem que ser o exemplo. Paulo encontra Ananias, e Ananias não tem cargo. A Bíblia diz que Ananias era um servo fiel. Ananias era um servo fiel de Jerusalém. Aliás, de Damasco. Ananias era um servo fiel de Damasco. E o que é que acontece? Lá em Damasco, existia um homem tão fiel que não tinha cargo nem posição eclesiástica, mas foi o homem que estendeu a mão sobre a vida de Paulo, para que Paulo voltasse a enxergar. Foi o homem que colocou a mão na vida de Paulo, sobre Paulo, para confirmar a chamada para o apostolado. E Ananias não tinha cargos eclesiásticos, porque não é necessário que o discipulador tenha cargos. Existem vários irmãos que não são auxiliar da igreja, que não são diáconos, que não são presbíteros, que não são pastores, mas é igual a Ananias, que é um servo fiel, e esse servo fiel que discipula o seu novo convertido, que discipula a nova criatura que está servindo a Cristo.
Então, a posição eclesiástica para o discipulador não é necessário. E geralmente, a gente, quando entrou no discipulado e aprendeu com os nossos professores, os nossos mestres, eles não tinham cargos eclesiásticos, mas foram as pessoas que marcaram a nossa vida para que esse evangelho fosse ensinado. Então, em Mateus 28:19, Jesus deixa claro que o evangelho é para ser anunciado, para ser pregado, e que mais ainda o evangelho é para ser ensinado. É muito importante, caro professor, que você tenha essa metodologia, essa mente aclareada sobre o discipulador. O apóstolo do Gentil foi um dos discipuladores distinto após a sua conversão. Ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo, como diz Gálatas capítulo 1, versículo 15 a 17. Paulo sabia o desafio ao defender o nome de Jesus. Ele agora tem a incumbência do desafio de ensinar, porque o evangelho não é apenas pregar, é ensinar. E mais ainda, ensinar. Toda a vida, principalmente naquela época, Jesus, ele já alertava aos seus discípulos para a questão do ensinamento. Que os seus discípulos deviam passar o evangelho, e esse evangelho devia ser ensinado. Pregar o evangelho e ensinar são duas coisas muito distintas, e a gente tem que saber dividir isso aí. Porque aquele que anuncia, às vezes é o mesmo que ensina. Mas às vezes nem todos têm o talento de anunciar o evangelho e ao mesmo tempo ensinar. Não é necessário, como eu já falei, o discipulador ter um cargo eclesiástico, mas que ele seja fiel. Um fiel discípulo, idôneo, para ensinar maturidade aos seus alunos ou aos seus discípulos. Falando de aluno e discípulos, a gente deixa claro também que há uma diferença entre discípulo e aluno. O aluno geralmente aprende, mas nem todos colocam em prática. Aprende, mas não segue o Messias. Aprende, mas ainda não se tornou discípulos. Porque o discípulo, o aluno quando senta e aprende, ele aprende e coloca em prática, ele passa a ser discípulo. Ele começa a seguir os passos do seu discipulador. Exemplo disso, vemos Timóteo. Paulo, ele conhece Timóteo, ele discipula Timóteo, ele ensina a Timóteo, e Timóteo tem como exemplo principal a vida do apóstolo Paulo, trazendo para ele um exemplo. Então, primeiro se senta, aprende e se torna discípulo. E uma coisa é aprender e outra coisa é se tornar discípulo. Em Atos, deixa eu ver aqui, em Pedro, né? Primeira carta de Pedro. É bem claro e objetivo. Nós vamos ler agora a primeira carta de Pedro. Capítulo 2. Versículo 21. Para que isso sois chamados, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplos para que sigais as nossas pisadas. Então, o discípulo, ele vai seguir as pisadas do seu
discipulador. Ele vai seguir todo o ensinamento que o discipulador passou para ele. Então existe uma coisa ser aluno e a outra coisa é ser discípulo. Geralmente o aluno não coloca em prática o ensino do seu discipulador. Geralmente o aluno não vai se interessar muito, mas o discipulado, né? Mas o discípulo, ele vai colocar em prática tudo o que aprendeu. Então, caro amigo, caro ouvinte, eu quero já dizer a você, aprenda a fazer discípulos e aprenda que aluno, a maioria não segue a Cristo. Aluno é uma coisa e discípulo é outra. O discípulo sempre vai seguir os passos do seu discipulador. Então queremos, nesse momento, agradecer a sua presença conosco nessa transmissão de mais um ensino da nossa escola bíblica da 8ª lição. Passando para lembrar a todos os professores e a todos os nossos alunos e a todos os nossos ouvintes que a nossa escola bíblica é toda a segunda-feira às 19 horas. Todas as segundas às 19 horas estamos esperando vocês. E lembre-se, quem não se assenta para aprender, jamais se levantará para ensinar. Que Deus abençoe a todos.